Oi, eu sou a Cass e você está no Lendo com Cass. Gente, eu decidi segurar o microfone porque, eu não sei, fica estético pra mim. Eu acho legal, assim, quando eu seguro um microfone. Em breve a gente vai comprar, né, um microfone sem fio, porque esse fio aqui fica muito estranho. Mas eu queria falar que chegamos essa semana aos 300 inscritos. Gente, eu fiquei muito feliz, muito obrigada por todo mundo que assiste os vídeos, que comenta aí. Nem sempre eu respondo com maior rapidez, né? Só que eu tô vendo todos os comentários, em tempo eu respondo todo mundo. Muito, muito, muito obrigada por tudo. E hoje. Cadê minha cola? Minha colinha, peraí. Gente, sem a minha cola eu não consigo. Hoje a gente vai fazer uma tag que a Ari, do Ariesca Meurer, me marcou. Amiga, muito obrigada por ter me marcado. Eu adorei as suas respostas e hoje eu trago, né, as minhas aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam de tag literária, gente, coloca aí nos comentários se tem alguma tag que vocês acham interessante, que combina comigo e tal. Só botar aí que eu faço, tá? Eu adoro tag, gosto muito de ver, gosto muito de fazer também. Achei bem divertido, né? Quando eu tava meio que pensando assim nas respostas que eu ia dar. E a tag de hoje é a tag Confissões de uma Bibliófila. Gente, ó, dicção, né? Bom, gente, bibliófila basicamente é a pessoa que ama livros. Então, né, nesse cenário aqui não dá pra ver. Sendo que eu vou deixar aí a foto da minha estante, que em breve vai vir aqui pra Londrina. Era a estante que eu tava no Rio e eu gravava muito, né, com ela de fundo. Mas, como a gente não pegou o caminhão de mudança, ela tá vindo em breve. E aí, né, eu já posso me considerar uma pessoa que ama livros ensandecidamente. Tenho 1000 livros aí no meu acervo pessoal. E bora lá, né? Primeira pergunta: qual gênero literário você se mantém longe? Bom, além de autoajuda, que, gente, pra mim não tem como. Eu gosto muito de não ficção, né? Biografia, autobiografia também acho interessante, dependendo da pessoa. Gosto muito também de teoria literária, acho bem interessante. Mas autoajuda pra mim não tem como. Só que, esse daí é a resposta muito óbvia, né? Tem um outro gênero que eu não leio tanto, eu acabo fugindo porque não é muito a minha vibe e ao mesmo tempo eu acho que eu peguei muito muitas coisas um pouco mais difíceis, né, pra entender que é ficção científica. Eu me sinto muito burra, gente, lendo ficção científica, porque às vezes eu não entendo nada, sabe? Eu li 2001 naquelas de tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Entendeu? Então, eu tenho bastante dificuldade com esse gênero. É o gênero favorito do meu esposo, Bruno. E vira e mexe, ele me enche o saco pra ler alguns livros que ele quer, né, que eu leia e tal. Mas esse gênero realmente eu dou uma fugidinha. Tem até uma coleçãozinha pequena, né, no meu acervo, mas ainda não tive coragem. E apesar de que eu gosto bastante de Eu, Robô, do Isaac Asimov. Mas, assim, os outros que eu li não me pegaram tanto. Quem sabe, né? Com o Isaac Asimov eu consiga. Futuramente, talvez eu faça uma LC de fundação. O que, é que vocês acham? Enfim, vamos pro próximo. Qual livro você tem na sua estante e tem vergonha de não ter lido? Ai, gente, eu tô com ele aqui agora, que eu vou ler esse ano por causa de um projeto, inclusive com a Ari, tá? Que eu não posso falar ainda. Mas é o querido, é o maior. Conde de Monte Cristo. Gente, eu tenho vergonha de falar que eu não li esse livro, porque eu fiz meu pai ler e eu não li. Muita vergonha. Essa aqui é uma edição da Zahar. Ela tá podre, insalubre, tadinha. Foi, acho que o primeiro livro capa dura que eu tive, assim, na minha estante, né? Que eu ganhei de presente. E ele já tá com a lombada toda cagada, porque na minha antiga casa tinha muito sol, né? Na estante. Então, as lombadas ficaram assim. E a capa dele, né? Vermelha. Aqui, e as folhas brancas de Bíblia, né? A Zahara, ela tem uma outra edição do Conde de Monte Cristo, só que ela é muito cara. E na época, assim, eu pedi nessa daqui, um amigo meu me deu e
porra, tá até hoje e não li, mas fé em Deus que esse ano eu vou desencalhar. Principalmente porque é o livro favorito da Ari, foi um dos livros que meu pai mais gostou, assim, de ler. Então, todo mundo fala bem dele, gente. Não vi nenhuma pessoa falando mal de Conde de Monte Cristo. Não, não existe, porque esse livro aqui, aparentemente, é consenso geral de que a França acertou, né? Enfim, aqui, é a minha vergonha, tá? É a minha vergonha e vai ser resolvida esse ano, se Deus quiser. Bom, vamos pra próxima. Qual é o seu pior hábito enquanto leitora? Gente, isso aqui é muito difícil. Eu perguntei, inclusive, pro Bruno, porque eu tenho vários hábitos ruins, né, como leitora. Mas um que, assim, me mata, e mata ele também, é eu encher o saco pra ele me dar um livro de presente, ou pra eu comprar um livro, eu encher o saco, tipo, ficar pesquisando em tal livro. Aí eu compro o livro físico e leio em e-book. Entendem? Sabe, você já passou por isso. Eu sei. Quando a gente pensa que vai ler de noite, como é que eu vou ler um livro físico? Como é que eu vou ler um negócio desse aqui, ó? Na minha cama. Entendeu? Com a luz apagada. Gente, sabe? Essas coisas. Outra coisa também que eu faço muito, muito, muito. Quero muito um livro, fico enchendo o saco. Ele chega, eu coloco na estante e coloco 3 e-books na frente dele. É muito difícil eu ler livro físico se eu não chegar e falar, não, tem que ler sim. Aí vocês falam, ah, nossa, como é que você tem 1000 livros na sua estante? Gente, eu amo livros. Amo, amo. Só que a maioria dos livros que estão na minha estante, assim, físico, né, eu acabava lendo em e-book. Isso daí foi uma coisa que eu, assim, quis exterminar, né, dos últimos anos, porque pra mim é muito absurdo eu, tipo, gastar dinheiro 2 vezes, sabe? E aí eu falei, não, esse ano eu tô, tipo, me regrando, né, pra ler os físicos que eu tô trazendo aqui pra casa, porque senão, minha filha, é só e-book, 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 e-book o tempo todo. Até audiobook, gente, eu tô colocando na frente dos físicos, coitados, eles ficam abandonados, tadinhos. Aí eu falei, não, vamos dar uma resolvida, mas esse é um hábito muito ruim que eu tenho. Eu espero que eu não seja muito julgada aqui nessa tag, tá? Bom, vamos pra 4, né? Você costuma ler sinopse antes de ler o livro? Gente, muito difícil, tá? Muito difícil ler sinopse porque eu não gosto de receber muito spoiler. Geralmente, as sinopses, se não forem bem feitas, né, elas entregam muito do livro. E aí eu acabo pegando indicações das minhas amigas, né? Tipo, pô, Cássia, lê esse livro aqui que eu acho que tem a tua cara. Ou eu leio uma resenha, né? Que tá mais a opinião da minha amiga ou do meu amigo ali, e aí eu acabo colocando na minha lista de salvos pra ler em algum momento. Então, não leio sinopse assim, pré-estabelecida na Amazon, botar assim. É muito mais resenhas e indicações às cegas das minhas amigas. Geralmente funciona. Bom, vamos lá. Você compra livros usados em sebo? Sim, bastante, gente. Eu gosto bastante de livro usado. Eu acho que ele conta uma história da outra pessoa que manuseou ele. É, Sou muito adepta, né, de estante virtual e enjoei. Só que a próxima pergunta é. Cadê? Tem uma pergunta aqui que é: você tem um orçamento mensal para comprar livros? Não tenho, porque justamente foi o que eu falei. Eu tenho um acervo muito grande e muitos livros não lidos. Então eu não tenho um orçamento, mas eu compro muito livro em sebo porque geralmente eles são mais baratos do que os livros novos. Inclusive, o meu presente de aniversário de mim para mim mesma esse ano foi esse livro aqui, Autos de Fé, do Elias Canetti. Ele ganhou o Prêmio Nobel de 1981, tá? Essa aqui foi uma indicação que eu vi no canal da Vera, do Amor em Livros. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Eu gostei muito dessa edição, né? Porque, primeiro, que ela tava super barata no Enjoei. Esse livro é super caro. Na Amazon, acho que ele tá tipo uns 500 conto. E eu comprei por R$ 20, gente. E aí, né, tem até uma dedicatória que eu achei, assim, sensacional. Espero que dê pra ver bem direitinho na câmera, que está escrito: para a Dona Marta, com votos de que continuemos a realizar muitas trocas de romances no ano que vem. Feliz 1983. Ailson. Gente, olha só que preciosidade, né? E aí essa dedicatória foi escrita em 25 de dezembro de 82. E, cara, você só consegue isso em livro usado, sabe? Essas histórias, assim. Ele tá meio acabadinho, né? Eu vou passar uma cola aqui
Mas, no geral, gente, gosto muito de livro usado, gosto bastante, sabe? Muitos livros, assim, no começo, né, do meu acervo, eu comprei na estante virtual. A minha mãe, ela era super adepta, né? Ela é professora, então, na época da faculdade, ela comprava muito lá. Mas, enfim, bora lá. Qual é a sua livraria física favorita? Gente, então, eu não sou também muito adepta de comprar livro em livraria física, tá? No Rio, eu gostava muito da Livraria Cultura, que é ali no centro mesmo. Gostava muito de lá, porque eu trabalhava lá no centro, né, numa época. E eu gostava muito de ir lá ver os livros. Tinha muito livro ali que tava, tipo, por R$ 10, né? Aquelas edições pocket, sabe? Da LPM. Gosto bastante. Tem, inclusive, uma parte da minha estante, né, só para essas edições. Inclusive, gente, eu tô planejando um bookshelf tour, mas ele vai ser dividido, porque senão vai ficar muito grande. Só que, continuando, né? Lá era muito bom, mas como eu vim pra Londrina, hoje eu acho que a minha livraria física favorita daqui, né? Que eu gosto, assim, de ver os livros, de entrar lá, às vezes folhear, é a livraria da Vila, no Aurora Shopping. Se você é de Londrina, você pode me encontrar lá em algum momento. Gosto bastante de lá, é uma livraria relativamente grande, tem muitas edições, assim, é, de HQ, tem uma parte lá só de HQ que é muito legal, os atendentes são incríveis, então é uma livraria bonita, sabe? Quem sabe, né? Em algum momento eu não faço um videozinho lá. Mas vamos para uma das últimas, gente. Qual é a sua livraria online favorita? Gente, infelizmente, a Amazon. Infelizmente, porque eu queria falar estante virtual, queria falar Enjoei, queria falar até, tipo, outros sebos, sabe? Só que hoje, a maior parte dos livros que a gente compra ou que eu recebo é da Amazon. Então, infelizmente, a Amazon, né? Não queria dar dinheiro para bilionário, mas fazer o quê? Lá é onde tem os melhores valores e tal, melhores promoções também. Então, infelizmente, a minha livraria online favorita é a Amazon. E aí, a última pergunta era aquela do orçamento que eu já respondi que não tem um orçamento mensal para livros. Às vezes compro em um mês mais do que compro no outro, mas geralmente, assim, gente, evito comprar justamente porque o acervo tá gigante e não tem mais espaço e eu preciso ler esses livros, né? Eu gosto muito do conceito da antibiblioteca do. Meu Deus, como é que é o nome dele, gente? Gente, como é que é o nome dele? Humberto Eco. Nossa, caraca, quase que não foi, hein? Quase que não foi. Gosto muito do conceito do Humberto Eco de antibiblioteca, que é você ter muito mais livros do que você vai ler um dia. Só que eu já tenho demais, então eu tento não comprar. E por fim, para eu marcar uma pessoa, né? Babi, por favor, amiga, faça essa tag. Faça essa tag. Eu achei incrível. Como a Ari já fez, não vou marcar ela, né? Babi, faça essa tag, por favor, e me marque para eu ver suas respostas. E, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like. Se você achar relevante, se inscreva no canal. Aqui tem bastante vídeo de leitura, de indicação e bastante vlog também sobre a minha vida, tá? Então, um beijo